Olá, amigo contador e contadora. É um prazer tê-lo aqui conosco, participando do Congresso Pensar Contabilidade. E eu estou tendo a oportunidade de conversar com você sobre um dos assuntos super importantes da auditoria, que é chamado de materialidade planejada. É um assunto que a gente procura algumas regras, mas nós iremos perceber que essas regras elas não existem, né? E gostaria, então, de convidá-los para, junto comigo, percorrermos aqui alguns slides para discutirmos, então, o conceito, entendimento e aplicação dessa materialidade planejada. Meu nome é professor Habib Bichara, eu tenho aí 8 anos de auditoria externa, trabalhei na Ernst Young, depois mais alguns anos de auditoria interna, tive aí uma experiência em torno de 11 anos trabalhando como auditor independente. E quero convidá-lo para a gente falar um pouquinho sobre desmistificando a materialidade planejada. Geralmente, quando vamos começar uma auditoria, a primeira discussão é assim: quem é que vai auditar o quê? Quem é que vai lá embaixo entender os problemas da empresa? Quem é que vai mergulhar nisso? Mas, além de entender quem é que vai fazer isso dentro da auditoria, a pergunta também que surge é: qual o risco que eu, auditor, quero correr? O que, se a empresa deixar de contabilizar ou eu identificar algum tipo de erro, isso impacta nas demonstrações contábeis e na tomada de decisão do usuário da informação? Baseado nesse conceito e nessas perguntas e nessas provocações, a materialidade ela é usada pelo auditor tanto no momento do planejamento quanto no momento da sua execução, do seu processo, dos procedimentos de auditoria, que basicamente são divididos em duas grandes áreas: testes de controle e testes substantivos ou testes de saldo. A preocupação da definição da materialidade é para que o auditor possa avaliar o efeito das distorções que, no decorrer dos seus testes, ele pode identificar, e que essas distorções não corrigidas, se houver, podem impactar as demonstrações financeiras. Isso quer dizer, então, que, ao estabelecer a sua estratégia global de auditoria, o auditor, então, tem que definir, em termos de números, tangibilizar isso, qual é o tamanho do risco que ele quer correr. Que nós vamos chamar aqui, então, o nível de materialidade para as demonstrações financeiras como um todo. E falar de materialidade é falar de uma capacidade de exercer julgamento profissional. E julgamento profissional vem com a prática, vem com o estudo e vem com o conhecimento. A norma, ela fala que a técnica de determinação do nível de materialidade consiste, né, em usar um percentual, que nós vamos discutir um pouco mais lá na frente, a partir de um ponto referencial que nós iremos escolher, para que nós possamos tangibilizar esse
risco que o auditor quer correr. Qual é o ponto de referência, né, e quais são os fatores que afetam essa identificação? As demonstrações financeiras é um fator, né? Os ativos, os passivos, o patrimônio líquido, as suas receitas, as suas despesas. Um outro ponto importante, os itens que são objetos de atenção por parte do usuário. Por exemplo, todo usuário da informação olha direto para o lucro, para as receitas ou para as despesas, ou para os ativos líquidos da companhia onde esse usuário aportou algum tipo de recurso. Um outro aspecto é a estrutura de financiamento, por exemplo, de uma entidade, que pode ser dívida ou recurso próprio, capital de terceiros ou capital próprio. Ou mesmo a própria volatilidade desse ponto que eu entendo que é a referência para que eu comece a calcular, então, a materialidade, a volatilidade do negócio em si que eu estou discutindo. Nesse contexto, então, de materialidade, é fixar o valor material para as demonstrações financeiras. Mas aqui eu quero chamar a atenção de você, meu caro congressista, que isso depende muito da experiência do auditor e a sua sensibilidade em relação à empresa que ele está auditando. Sensibilidade em relação ao negócio, se é o primeiro trabalho que ele está fazendo ali, se é o segundo. Isso vai impactar no momento dessa definição, que a gente vai entender o que é materialidade. Vocês vão ver que existem fatores como as questões de tecnologia da informação, o ambiente de tecnologia, a segurança da informação, o ambiente de negócio em que a empresa está inserido, a capacidade da alta administração, seu corpo gerencial, a capacidade que essa empresa tem de se reinventar frente às dificuldades no mercado. São fatores que vão impactar na sensibilidade do auditor. Nesse contexto, então, a definição de materialidade planejada surge e é definida como a magnitude ou a natureza que o auditor está fazendo os meus procedimentos de auditoria identifique um erro que possa influenciar ou alterar o julgamento do usuário dessas demonstrações financeiras. Significa dizer, então, que cada negócio vai ter a sua materialidade. Vai depender das circunstâncias de cada cliente. E não podem ser expressadas como um montante ou percentual que será aplicado a todos os projetos. Cada cliente, cada negócio terá a sua materialidade, terá o seu montante. E isso vai depender, né, da natureza e do montante do erro em relação à natureza e montante dos itens das demonstrações financeiras. Uma demonstração financeira que tem itens que são acessíveis a erros, eu estarei definindo uma materialidade que possa capturar esses erros. Significa dizer também, então, que não é só em função do tamanho do erro que eu espero encontrar, mas também da sua natureza. Porque nós não podemos nos enganar que erros de pequenas quantias
e que, somados, eles podem conduzir a um impacto material dentro das demonstrações financeiras. Portanto, é imprescindível determinarmos o conceito de erro tolerável. O erro tolerável ele é calculado a partir da materialidade, de um percentual que varia de 10% a 50%, que vai depender do risco do cliente. E esse erro vai ser usado para análise dos desvios que eu posso detectar nos meus procedimentos de testes substantivos. Vocês verão que eu estou falando de 10% a 50%, mas a norma expande isso até 70%, 75% do erro tolerável. Porque esse julgamento vai depender também de como é que eu avalio os testes de controle e a eficácia desses testes de controle. Vamos dar um exemplo aqui para vocês entenderem que o que é relevância e o que impacta. Vamos supor que eu tenho um pequeno erro que afete o capital circulante líquido. Porém, isso pode se tornar material se essa correção afetar, por exemplo, uma cláusula restritiva de um contrato, que a gente chama de covenant, levando a empresa a ter um default e ter um vencimento antecipado dessa dívida, e que provavelmente ela não terá caixa para quitar essa dívida, e que provavelmente isso poderá trazer um problema operacional para essa empresa. A avaliação do que é material ele é crucial, portanto, para o processo de auditoria. E eu avalio isso observando 3 pontos importantes. Quando eu estou determinando a natureza, testes substantivos, testes de controle, a época em que eu vou aplicá-los e o que eu estou avaliando, e a extensão desses procedimentos face aos testes que são aplicados e aos resultados que são obtidos. Um outro ponto importante é na análise da evidência, quando eu aplico os procedimentos de auditoria, verificando se um erro material, ao ser detectado, dentro dele, possa existir outras evidências adicionais que eu precise quantificá-los, para que eu, enquanto auditor, eu possa me satisfazer ou entender que aquele erro pode não ser material, ou mesmo que não exista. Lembrando que isso, lá na frente, vocês irão perceber que isso impacta diretamente na opinião do auditor, que é o terceiro item, quando eu vou formar a minha opinião. Porque se os erros forem materiais e eles permanecerem sem as devidas correções nas demonstrações financeiras, a opinião do auditor será impactada por isso. Lembra, eu vou gerar uma informação que vai afetar a tomada de decisão e as demonstrações financeiras para o usuário da informação. Dentro desse contexto, é importante a gente discutir, porque qual é o momento da definição da materialidade planejada? É no momento do planejamento. Isso significa dizer que é um julgamento preliminar. Porque os procedimentos de auditoria, eles são focados na detecção de erros, para que individualmente ou em conjunto, afetem ou não, possam ser materiais ou não, na divulgação dessas informações. E, por conseguinte, afetando a opinião do auditor.
Vejam que quando eu estou falando em erros, eu também começo a me preocupar com os riscos que eu preciso mapear na minha fase, ou num primeiro mapeamento, né, num julgamento preliminar desses riscos. Relembrando que os riscos de auditoria são 3. Riscos inerentes, ou risco de negócio, que estão atrelados efetivamente ao negócio. Riscos de controle, que estão atrelados aos controles existentes dentro da organização. E risco de detecção, que é o risco do que o auditor corre, da capacidade dele não identificar estes erros. Então, é importante que o auditor considere que esses erros se tornem materiais ou não, para que ele possa, a partir daí, selecionar os procedimentos de auditoria cuja sua natureza ou a sua extensão forneçam evidências suficientes e uma razoável segurança para o auditor que ele está livre desses erros e que as demonstrações financeiras refletem essa posição econômica, financeira e patrimonial da empresa. Esse julgamento preliminar é o que nós chamamos de materialidade de planejamento. A norma, quando ela fala de materialidade, ela diz que existem alguns parâmetros, algumas bases que eu posso partir para aplicar determinados percentuais para determinar a materialidade. Lucro antes do imposto de renda, receita total, lucro bruto, patrimônio líquido, valor dos ativos líquidos. A grande sacada do auditor é em como ele determina essa percentagem a ser aplicado sobre este ponto que ele escolhe de referência. E isso tem a ver com o exercício do julgamento profissional do auditor. Então, existe com certeza, dentro dessa subjetividade, uma relação intrínseca entre o percentual que o auditor escolhe e o referencial, esse ponto de referência sobre o qual o percentual irá incidir. Eu não posso aplicar o percentual em cima do lucro antes dos impostos das operações e pegar esse mesmo percentual e aplicar sobre a receita total. Os impactos são diferentes. A norma, por exemplo, indica que o auditor pode considerar, por exemplo, 5% do lucro antes do imposto das operações continuadas. Por exemplo, por uma auditoria de uma entidade com fins lucrativos. Porém, ela já diz que em uma auditoria com entidades sem fins lucrativos, o auditor já não pode considerar 5% do lucro, mas 1% do total das receitas ou despesas, como um valor apropriado para a determinação da materialidade. Um outro exemplo, o auditor pode usar 5% do lucro antes dos impostos das operações, que no Brasil nós chamamos de LAIR, dentro das empresas de capital aberto, e entre 5%, 8%, às vezes até 10%, para empresas de capital fechado. Ué, mas não são as mesmas empresas? São. Porém, as empresas de capital fechado, os usuários dessa informação são poucos. Ou seja, a abrangência do usuário também e a quantidade de usuários que tomarão posse dessas informações para que decidam sobre a empresa, nas suas assembleias, elas impactam também e o auditor precisa ter esse entendimento. Né? Ora, então, vamos para alguns exemplos para a gente entender
esse jogo da materialidade. Quando eu entendo a decisão do nível de materialidade, primeiro, eu tenho que entender que a materialidade é relativa. Mas, peraí, o que é materialidade relativa? É normal a gente considerar a materialidade em função das demonstrações financeiras, ao invés de termos absolutos. Vamos para os exemplos. Mas, Bibi, não entendi essa fala. Vamos para os exemplos. Vamos pegar aqui, ó. Pegar as empresas comerciais. E eu vou pegar 1% da sua receita. Vamos considerar que a sua receita fatura R$1 milhão. E você tem a empresa do seu vizinho, do seu concorrente, que fatura R$100 mil. 1% é igual para as duas? Provavelmente, o auditor vou ter que perceber que o usuário dessas informações financeiras não terão a mesma percepção de materialidade para ambas. Por mais que você me diga assim, mas todas elas têm uma lucratividade de 20%. Porém, 20% de 1 milhão é um determinado valor, 20% de 100 mil é outra. É isso que a gente fala que a materialidade ela é relativa. Um outro exemplo é que a gente pode perceber 10% do lucro antes do imposto de renda. Mas o que é o lucro antes do imposto de renda? É quando eu excluo distrair lucros, operações não recorrentes, prejuízo pelas operações descontinuadas, que a gente chama de lucro ajustado. Veja, de novo, eu mudei a base do lucro. É o mesmo, está ali nas demonstrações. Mas a comissão não é em função de operações que foram descontinuadas ou itens extraordinários. É sobre a operação normal, por isso, lucro ajustado. Um outro exemplo, para a gente entender que não é tão simples a definição da materialidade, é que eu posso definir 2% do ativo total para as companhias de investimento. O que eu estou chamando de companhia para investimento? Aquelas empresas que são constituídas como holdings de investimento. Elas não possuem faturamento, elas possuem apenas equivalência patrimonial. Então, a minha base não seria mais as receitas, mas seria o quê? Os ativos totais. E seria uma base mais qualificada e mais indicada para que eu possa calcular a materialidade planejada. Então, é importante eu calcular essa materialidade, porque, como eu já dito anteriormente, um efeito que pode não ser potencial, somado a diversos efeitos, eles podem se tornar efeitos potenciais. Ou seja, quando o auditor determina a sua materialidade, ele tem que se preocupar que a quantidade de erros encontrados no somatório não extrapolem a materialidade do seu planejamento. Porque uma vez extrapolado, isso significa dizer que impactará diretamente no seu parecer. Em alguns casos, é necessário, por exemplo, que eu considere níveis específicos de materialidade. Por exemplo, vamos pegar aquele exemplo que a gente falou dos contratos que tem cláusulas de covenant. Nesse caso, o meu nível de materialidade a ser usado pode ser muito mais apropriado a entender quais são as contas envolvidas. Caixa, banco, contas a receber, empréstimos. Por outro lado, se eu avalio que aquela empresa, identifico
né, na minha primeira avaliação, que existe um risco alto, eu tenho que entender que eu não posso mais usar materialidade específica. Ao invés disso, o que deve ser utilizado na avaliação de erros? A quantidade de erros que foram identificados no decorrer dos procedimentos de auditoria que foram feitos, nos testes substantivo, nos testes de saldo. Na prática, como é que funciona essa aplicação? Como é que funciona isso que nós estamos falando? Bom, primeiro, o auditor define o conceito de materialidade para que, a partir dele, ele determine um erro tolerável no nível de cada conta contábil a ser auditada. Ou seja, no momento que estou auditando cada conta contábil, esta conta pode emitir um erro. E esse erro, se estiver dentro deste cálculo, eu chamarei ele de erro tolerável. Eu tolero esse erro. Se passar, isso vai ser separado numa série de ajustes para que possa ser avaliado no final da minha auditoria. Esse erro tolerável ele é calculado com base na materialidade, como a gente falou. Lá atrás eu falei que era de 10 a 50, mas a gente vê que alguns autores dizem que isso pode chegar até 75%. Então, isso significa dizer que qualquer saldo contábil que esteja acima desse valor, ele tem que ser considerado significativo e tem que ser auditado. Segundo ponto, o auditor usa o conceito para determinar o nível de reporte dos ajustes que ele vai levar para a alta administração. Ele não vai levar pequenos ajustes, ele vai levar aquilo que é considerado material. Isso significa que qualquer ajuste identificado e que represente um percentual acima da materialidade tem que ser comunicado, apresentado ao cliente como um ajuste de auditoria que é solicitado para que seja corrigido nas demonstrações financeiras. E terceiro ponto, tão importante, que fecha esse conceito, é que na hora da emissão do relatório do auditor, ele usa o conceito de materialidade para solicitar que o cliente possa corrigir as distorções relevantes. E o que é relevante? Distorções acima do valor superior, isolado ou no conjunto da materialidade planejada. Porém, se o cliente ele não conseguir e se recusar a corrigir as distorções identificadas, o auditor, então, deverá considerar o fato na hora de formar a sua opinião de auditoria no seu parecer. Provavelmente, a opinião deste parecer não será uma opinião, né, que a gente chama sem ressalvas, porque foram identificados, a partir do julgamento do auditor e da definição de materialidade, erros que afetam significativamente as demonstrações financeiras. Aqui, um guia de aplicação desses percentuais. Entidades que usam o lucro e a receita podem ser calculados com base no LAIR, ou na receita líquida, e que variam de 3% a 10% no LAIR, ou de 0,5% a 2% da receita líquida. Entidades e fundos baseados em ativos, eu posso usar o ativo total da empresa, calcular de 1% a 2%, ou patrimônio líquido de 2% a 5%. Entidades sem fins lucrativas, eu posso usar a receita bruta ou as despesas, e que podem variar de 0,5% a 2%. Vejam, dependendo da entidade, eu escolho uma base, um ponto de referência e trabalho os percentuais para serem aplicados na definição. Ah, mas eu vou usar 3, vou usar 10. Vamos voltar lá para o início. Isso vai depender do seu julgamento, de como você avaliou primeiramente os controles, de como você avaliou
o ambiente de tecnologia, de como você avaliou a alta administração, de como você avaliou as normas e procedimentos, de como você avaliou o mapa de risco que você faz no início do trabalho da auditoria, como você avalia a sua entrevista para entender o ambiente de controle e exercer o seu julgamento enquanto auditor sobre o ambiente de controle. Isso são todos esses fatores irão impactar na determinação da base e do percentual a ser aplicado da materialidade planejada. Eu queria terminar essa nossa conversa dizendo que a auditoria está em compliance. E por que a auditoria tem a ver com compliance? Porque compliance, para você estar em compliance, é preciso trabalhar a conformidade de forma multilateral e aliar conhecimento normativo aos processos de gestão. Na verdade, a auditoria testa a aderência dos controles às questões normativas, às questões regulatórias. A auditoria testa a aderência ao método. Por isso que a você que está escolhendo trilhar essa área de auditoria, você simplesmente não vai poder entender só de conhecimentos normativos, mas você vai ter que entender de processos de gestão. Aderência ao método. E para finalizar com vocês, eu gostaria de deixar essa frase sobre integridade. Para mim, todo auditor tem que trazer consigo, guardado no coração, essa palavra integridade. Integridade é uma escolha pessoal. Não é da empresa, é sua, enquanto pessoa. É um compromisso inflexível e consistente em honrar valores e princípios éticos, morais e espirituais. Isso para mim é integridade. Definição de Barbara King. Para você que escolheu trilhar esse caminho de auditoria, para você que é aluno e que sonha um dia ser auditor, você terá que estudar muito. Você terá que construir dentro de você um compromisso de honrar seus valores e seus princípios morais, éticos e espirituais. Um bom auditor, ele precisa ter um bom colchão de conhecimento, um bom colchão de entendimento, de julgamento, um bom colchão de gestão de pessoas, um bom colchão de gestão de processos. Para que, nesse conjunto, ele possa entender o que é aderência ao método. Eu me sinto muito feliz de estar aqui com vocês, de ter discutido um pouco sobre essas questões de materialidade, mas, acima de tudo, dizer que você, contador e contadora, seja um apaixonado pela contabilidade. Seja um apaixonado pela sua profissão. Só assim você será e fará a diferença por onde você andar. Aproveite esse congresso, aproveite cada trilha, aproveite cada conhecimento que está sendo disponibilizado para você. Mas, acima de tudo, seja apaixonado por aquilo que você faz. E aí você
será um grande vencedor. Muito sucesso, muito conhecimento e muita aprendizagem durante esse congresso. Um beijo grande no coração e a gente se encontra por aí. Beijos.